Fala galera, hoje no Resumindo Animes, eu vou falar sobre 7 histórias da terceira temporada de Amishibai, um anime sobre vários contos de terror japonês. Fiquem ligados que terão spoilers a seguir. Primeiro conto, Me Empreste. O primeiro conto de terror começa com um jovem andando no meio da noite por uma rua, até que ele acha um banheiro público e se surpreende pois não sabia que tinha um perto de sua casa. O rapaz entra no local e é recebido por uma mulher bem velha, que lhe dá uma toalha, sabonete e shampoo. Então o rapaz se dirige para uma área de banho e vê que não há ninguém, ficando impressionado com isso. Após o banho, ele se enxuga e ouve um barulho vindo da área de banho feminino. Uma mulher o chama, perguntando se poderia emprestar o sabonete. Ele diz que sim e joga para a mulher. O homem se deita no ofurô enquanto pensa que a mulher tem uma voz bonita, até que ela de novo o chama para pedir uma bacia. O homem pergunta se não há nenhuma ao lado feminino. A moça diz que está em uso e o rapaz se surpreende por ter mais pessoas lá. E após isso, joga a bacia para a mulher. Novamente, ela pede a ele algo, dessa vez uma gilete ou uma tesoura. O homem confuso diz que não, e a mulher parece se desesperar, dizendo como iria cortar, e que o sangue iria escorrer. Ela fica resmungando até que pede para que ele empreste seu cabelo ou os dedos e começa a falar partes do corpo. Enquanto ela falava, o rapaz decide ignorá-la, achando que ela era louca, e apenas vai lavar o cabelo para ir embora. Enquanto o rapaz o faz, a mulher continua pedindo para ele emprestar partes de si mesmo, pedindo para o jovem não ignorá-la. O rapaz sente medo, então logo sai da parede uma criatura horrenda, segurando uma tesoura e lhe diz me empreste tudo. Após isso, vemos os pés do homem que está sendo puxado para cima. Segundo conto, o túnel. Esse se inicia com dois amigos dirigindo pela estrada à noite. O homem com um mapa diz que já deveriam ter chegado, e seu amigo comenta que a gasolina está acabando e que poderiam ficar presos por muito tempo naquele local, acrescentando que isso não teria acontecido se o amigo tivesse o levado na direção correta. O homem com o mapa o retruca, dizendo que não sabem se estão mesmo perdidos. Eles então se deparam com dois caminhos, um pela estrada livre e outro por um túnel, então decidem que vão pelo túnel, mesmo aquele local não estando no mapa. Após um tempo, vemos ambos empurrando o carro dentro do túnel. Eles decidem parar para descansar até outro carro aparecer, e o mais magro acaba vendo um estranho rastro no chão. De volta ao carro, eles conversam, até que duas crianças aparecem na janela do homem de óculos. Eles se surpreendem, e quando vão perguntar se tem um posto por perto, elas se movem e vão para a frente do carro. Logo as cabeças começam a se levantar com enormes pescoços e batem no vidro. Então mais duas aparecem, e percebemos que era uma aranha com cabeças de crianças nas pontas das patas. Ela tenta entrar no carro, mas todas as portas estavam trancadas. Porém, ela encontra um vidro aberto, e antes que consigam fechar, as cabeças entram. Após isso, um outro carro passa pelo túnel e percebe que atropelou algo. Ele sai e não vê nada, então ao voltar para dentro vê o rosto dos dois amigos no banco de trás. Logo, a aranha se revela, e nos é mostrado que nesse túnel há vários insetos gigantes com rostos pelo corpo. Terceiro conto, o rato. O terceiro começa com um homem chamado Ken e uma mulher chamada Machiko, arrumando a casa para onde se mudaram. Durante a mudança, uma caixa se mexe e um rato sai de trás, assustando a moça. O homem ri e comenta que como a casa é velha, é normal ter ratos e que logo ela se acostumaria. Quando eles estão dormindo, a mulher acorda e percebe que foi mordida no dedo por um rato. Ela chama por Ken, que não responde, e do quarto ao lado, ouve-se barulhos de ratos. Mas ela volta a deitar e reflete se iria mesmo se acostumar com isso. No outro dia, o homem se despede, pois vai sair por 2 dias a trabalho. Ele pede para que Machiko se cuide e fala que ela tem que parar de sentir medo dos ratos, pois ela escolheu esse apartamento por ser barato. Ela concorda, mas diz que um lhe mordeu na noite passada. O rapaz diz que está tudo bem, pois colocou uma armadilha e depois disso dá adeus. Durante a noite, enquanto ela tenta dormir, pode-se ver vários ratos fazendo barulho à sua volta, enquanto ela diz a si mesma que vai se acostumar. 2 dias depois, Ken volta para casa e a chama. Ela abre a porta e vários ratos saem. Então vemos que ela virou um rato gigante e medonho, e fala que o homem tinha razão, pois ela havia se acostumado com os ratos. Quarto conto, o quarto barulhento do hospital. Começamos com um homem andando pelo hospital até uma porta dupla. Assim que a abre, vê vários médicos rindo de um garoto que está deitado na maca com medo. E assim que o homem vê o menino, se assusta, pois é ele mesmo quando criança. O rapaz então acorda do pesadelo. Suas roupas estão molhadas de suor e ele decide chamar os médicos, mas o aparelho parece não funcionar, então ele decide ir andando. Quando chega na recepção, ele vê uma placa escrito fazendo ronda, e ao longe passa alguém com uma lanterna. Então ele vai atrás dessa figura que aparenta ter descido as escadas. O homem continua indo atrás e vira um corredor, onde aparece um velho que o assusta. O senhor passa pelo rapaz, e assim que o rapaz vê o corredor, percebe que era o mesmo do seu pesadelo. Por uma das janelas dos quartos, passa um caminhão com várias pessoas, e assim que ele começa a se aproximar de uma porta dupla, ouve risadas. Então se lembra de quando olhava pela janela e uma enfermeira o chamou e perguntou por que ele ainda estava acordado. O homem diz que tem problemas para dormir em outros lugares, e pergunta sobre um quarto que estava com a luz acesa. A moça pede para ele nunca ir até lá, pois é regra do hospital, e sai do quarto. Voltamos para o homem,
homem que decidiu abrir a porta, mas ao abri-la, vê que não há nada dentro do quarto. O rapaz retorna para a cama enquanto pensa no que ouviu, e então escuta risadas vindo da porta de seu quarto, e com medo se cobre inteiro. Mas assim que tira a coberta, aparecem 4 criaturas humanoides bizarras, rindo com objetos de cirurgia. E vamos para o velho, olhando para o quarto de onde vinha o barulho. A enfermeira pergunta se ele quer usar o banheiro, e pede para que ele não chegue perto do quarto, pois é regra do hospital. Quinto conto, o Museu de Taxidermia. A quinta história abre com uma mulher brava, pois estava chovendo nas férias. O homem pede para ela se acalmar e vê um museu de taxidermia. Eles entram no local e pedem 2 entradas. Ambos andam pelo museu, vendo vários animais empalhados, e o homem tenta amedrontar a mulher, dizendo que os animais vão atacar os humanos. Quando a moça está encarando um lobo, o rapaz a assusta, fazendo ela ficar irritada e voltar para o hotel. Após isso, vemos o homem que bate na porta pedindo para deixá-lo entrar no quarto. Ele procura pelas chaves, mas não acha em seu bolso, então decide ir até o museu para ver se ainda está lá. Ele o vê fechado, mas mesmo assim tenta ver se tem alguém dentro do local. O homem pergunta ao recepcionista se acharam alguma chave, mas o senhor apenas diz para ele que tem uma ótima visita e continua repetindo enquanto sua voz se distorce. Assustado, o rapaz vai até o guarda e quando vai lhe falar algo, vê que o rosto do policial está deformado. Então percebe que as pessoas que estavam ali são as mesmas de mais cedo, e todos têm seus rostos deformados. Com medo, o homem anda para trás e esbarra no recepcionista, que cai no chão e parece quebrar como um robô. Enquanto o rapaz grita de medo, olhos de vários animais o observam. O conto acaba com sons de animais, e o corpo do rapaz costurado ao corpo de sua mulher. Sexto conto, o festival daquele lado. O sexto conto começa com 2 garotinhas em um festival, Miki e Asako. Elas pegam algodão doce e brincam pegando peixinhos. Ambas andam pelo local, até que Asako vê várias máscaras e assim que se vira para falar com Miki, percebe que a menina sumiu. A garota chama por sua amiga, então uma máscara se vira e diz para que lado Miki foi. Asako fica confusa e acha que aquilo foi a sua imaginação. Então o lugar muda a cor de sua iluminação, e as pessoas se tornam espíritos, com várias criaturas horrendas dizendo vá para aquele lado. A garota assustada corre até a barraca de peixes e pergunta ao homem se ele viu Miki, mas então se assusta ao ver que o senhor havia virado um peixe bizarro. Asako com medo vai até o homem que vendeu algodão doce, e o homem agora enrolava sua língua em um palito. A garota volta a correr, vendo várias criaturas bizarras, até Miki chamar por ela. A menina segura a mão de Asako e as duas correm. A garota pergunta a sua amiga aonde vão, e o rosto da Miki vira uma das máscaras e diz para aquele lado, e escutamos Asako gritando. Sétimo conto, Atrás. O sétimo conto se inicia no meio da noite, com Osamu questionando os 2 amigos sobre eles irem ao dormitório das garotas agora. Ambos comentam que estão cansados e que as meninas já estão dormindo. Osamu diz que também está, mas que encontra-se tendo uns pesadelos assustadores. Seus amigos o zoam por ele estar com medo e perguntam como é o sonho dele. Osamu explica que ele está na sala de aula e todo mundo está rindo, até que algo entra pela porta dos fundos da sala, mas ele não sabe dizer o que é. Essa coisa apenas fica andando atrás dele rindo e percebe que de algum jeito todos sabem que não devem olhar para ela. Mas essa coisa agarra a cabeça dele e começa a girá-la, e antes que ele possa ver quem é, ele acorda. Ambos falam que realmente é assustador, então decidem ir dormir, e seu amigo diz para que Osamu não fique com medo disso. Durante a noite, um de seus amigos acorda com medo do sonho de Osamu e com vontade de ir ao banheiro, mas assim que ele olha para Osamu, vê que o garoto está se mexendo. Então ele sorri e sua cabeça é girada para trás, ficando totalmente deformada. O garoto se afasta assustado e vê que isso aconteceu com todos que estavam dormindo no local. O jovem é surpreendido e algo agarra sua cabeça. Ele não consegue fechar os olhos e nem se mexer. Essa mão começa a girar sua cabeça lentamente para trás, com uma risada feminina. E assim que ele a vê, percebe que a sua cabeça também está deformada. Fala galera, sentiram medo dessas histórias? Me contem nos comentários qual dessa foi a mais assustadora. E não esqueçam de curtir o vídeo e inscreva-se no canal, ativando o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos aqui do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.